A gente faz contato com a nossa colunista Mônica Bergamo, numa participação excepcional aqui na Band News FM, porque hoje a grande notícia do dia é a captura, essa prisão do ditador Nicolás Maduro, ditador venezuelano, junto da primeira-dama, a esposa dele. E a Mônica, em 2019, conseguiu uma entrevista dificílima com o Nicolás Maduro na Venezuela, uma entrevista que ela negociou por meses e meses e conseguiu fazer. Foi a primeira entrevista que o Nicolás Maduro deu a um jornalista brasileiro em muito tempo. E a Mônica está aqui com a gente, fez essa gentileza de atender a gente excepcionalmente no sábado para contar mais detalhes de como foi isso. Bom dia para você, Mônica. Bom dia a todos. Pois é, anteriormente, antes de 2019, eu tinha feito uma outra entrevista com ele na campanha, logo depois que o Chávez morreu. Eu fui para lá para cobrir essa transição, né, do governo do Chávez para o do Nicolás Maduro, e teve campanha eleitoral, tudo. Também eu andei até de ônibus com ele. Eram outros tempos, né? Eram tempos em que, de fato, ele unificou o bloco de poder chavista. Ele tinha muito poder, era um governo com participação militar intensa. Eu me recordo que obviamente, negociei com a diplomacia para conseguir essa entrevista. A atual vice-presidente, ela era ligada à diplomacia, ela participou dessa negociação, eu estive com ela, mas na verdade foram venezuelanos aqui no Brasil que me ajudaram a fazer essa negociação, que viviam aqui, da diplomacia daqui, e eu então viajei para lá. O que se notava, foram muitos dias de demora quando eu fiquei na Venezuela fiquei no hotel esperando, rodando, obviamente, por Caracas, todas as duas ocasiões em que eu fui para lá, e era um governo que a gente notava uma diferença muito grande de outros governos, de outros lugares para onde eu já tinha ido para conversar, inclusive, com mandatários, e especialmente no Brasil, né, onde a gente vive, onde eu já entrevistei todos os presidentes da República do Brasil, e sempre um entorno muito aqui civil, era o que contava. Né? Mesmo o Bolsonaro, e lá era um entorno todo muito militarizado. Para entrar no Palácio Miraflores era uma dificuldade, toda a interlocução, a partir do momento em que eu cheguei na Venezuela, era feita com os militares, mas a entrevista saiu e o Maduro estava num momento muito forte. Nas duas vezes em que eu entrevistei, momento muito forte do seu governo. Agora a gente tem, né, uma situação ainda muito confusa, né? Como foi tão fácil para os Estados Unidos entrarem, aprisionarem, sequestrarem, né, o Nicolás Maduro sem qualquer resistência e levá-lo para fora do país. É o primeiro ataque. Eu estava vendo agora uma participação do historiador Gilberto Maringoni, que é especialista em Venezuela e em América Latina, falando, né, quer dizer, é inédito, porque na América do Sul nunca houve um ataque direto dos Estados Unidos a um país para um golpe de Estado como esse que a gente está vendo aqui. Os Estados Unidos têm um histórico de apoiar ditaduras sangrentas no nosso continente. Seguramente os interesses dos Estados Unidos na Venezuela não são interesses pela democracia, porque historicamente nunca foi essa a participação de governos norte-americanos no continente, quando há envolvimento militar, né? Então, só que no Brasil o golpe foi dado desculpa, estou com um pouco de tosse. Imagina. Foi dado por brasileiros que se aliaram aos americanos, que tinham o suporte americano, que atendiam a interesses americanos, mas o golpe foi dado por brasileiros. Mesmo no Chile, o Pinochet, poderíamos dizer assim que foi um pau-mandado dos Estados Unidos, mas ele era chileno. O bombardeio à La Moneda foi um bombardeio feito por militares chilenos, né? Atendendo a interesses norte-americanos, uma traição ao povo chileno, porque o Allende era um presidente legítimo, eleito, né? E ele foi derrubado. Agora, não era uma intervenção direta americana, agora foi uma intervenção direta. Então, isso é inédito e deixa muitas interrogações, né? E muita insegurança aqui para o nosso continente. Mas, voltando à entrevista, então, foi isso. Eu me lembro que eu
Nessa segunda entrevista, que foi a mais longa e importante, era muito difícil a gente marcar uma data, então vai ser hoje, daí desmarcava, vai ser amanhã, daí desmarcava, porque ele rodava, o Maduro rodava o país todo, o tempo todo, estava sempre viajando. Então, como é que faz? Nós estamos aqui em Caracas, quando ele volta para Caracas, aí fomos ao Palácio Miraflores. Ele não nos atendeu, não, foi desmarcado porque ele atendeu muita gente na sua frente, inclusive o MST, o João Pedro Stede, ele estava lá nesse momento, nesse dia em que eu estava. Então fica para amanhã, fica para depois de amanhã. Aí fomos levados a um lugar mais distante de Caracas, fora de Caracas, que ele tinha uma atividade, entrou numa salinha, você tem meia hora. Eu falei, bom, meia hora eu não consigo fazer nada. Mas acabou que fiquei 1h30 lá com ele, e foi uma entrevista de muita contundência, né? O governo já passava por muitos questionamentos, o governo tinha perdido uma eleição para o parlamento, o chavismo tinha ficado em minoria nas eleições para o Congresso, existia o risco de o Congresso derrubá-lo, e aí eles convocaram uma Assembleia Constituinte que se sobrepôs a esse Congresso adverso. Então havia muitos questionamentos, quer dizer, vocês acabaram dando um golpe, mesmo que pelas vias eleitorais, e eu lembro que o Lula estava preso, e eu lembro que existiam opositores presos na Venezuela, e eu perguntei ao Nicolás Maduro, né, eu falei, o Lula está preso, e vocês acusam o Brasil de uma fraude processual, de ser uma perseguição judicial ao Lula, mas aqui também há opositores presos, ainda que também processados. E aí eu me recordo que o Maduro falou, como você compara um homem da estrutura do Lula com esses ratos aqui da oposição? E daí eu falei, não é uma questão de comparar a pessoa do Lula com a pessoa dos outros, mas sim os processos. Então foi uma entrevista bem dura, assim. Eu me lembro que o Mujica também tinha falado, olha, o regime chavista, que era um regime com apoio amplo da população, que fazia eleições anuais, referendos, o tempo todo, agora está se transformando em uma ditadura. E o Maduro reagiu fortemente, né? Disse que Mujica tinha que ir lá para conhecer melhor, que estava tinha que ir na Venezuela, como é que ele falava da Venezuela à distância, e xingou lá o Mujica, enfim. Já era um momento tenso, mas era um momento em que ele estava... mostrava muita força, estava extremamente fortalecido, e com os Estados Unidos recuados, assim, né? Os Estados Unidos não estavam fazendo as investidas que o Donald Trump fez. Com essa intensificação agora, a gente viu ali algo aconteceu internamente que não está claro ainda, né? Mas evidentemente houve algum tipo de colaboração, e o Maduro então cai, vamos ver, para colocar o que no lugar, né? Vamos ver. Naquela época, quando você fez a entrevista em 2019, para a gente lembrar a configuração internacional, na época o presidente dos Estados Unidos era justamente Donald Trump. Você fez aquela entrevista em setembro de 2019, se não me falha a memória. No início daquele ano, foi aquele período em que Juan Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela, chegou a ser reconhecido por alguns países opositores ao regime de Nicolás Maduro, mas depois essa autoproclamação não se sustentou. Juan Guaidó foi preso, saiu do país, saiu do cenário político interno da Venezuela, e com isso, naturalmente, Nicolás Maduro se fortaleceu. Eu queria saber de você, Mônica, como você enxergou essa transformação do Maduro? Você mesmo contava que chegou a entrevistar ele durante o período da campanha, e aí depois, nessa entrevista depois, você agora mesmo citava que ele estava fortalecido, parecia mais forte. Você enxergava o entorno dele de alguma forma diferente? Essa vigilância mais constante? Olha, ele estava muito fortalecido e havia uma conexão enorme com as Forças Armadas. Ele não é militar, né? Ele é motorista de ônibus, ele era um sindicalista que ascendeu no chavismo. E o Diosdado Cabello, que era então, eu não me engano qual era o cargo que ele tinha naquele momento, mas que é o homem forte da Venezuela, ele
mostrando um apoio muito forte. Eu me lembro que nós estivemos também com o Diosdado Cabejo, ele entrou ali na sala em alguns momentos, ele estava junto com o Maduro, eles mostravam um bloco monolítico mesmo. Claro que sempre há divisões internas, mas era um regime fortalecido. Eu me recordo que tinha muitas dificuldades econômicas. Uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu falei naquele momento, quando eu desembarquei na Venezuela, em Caracas, a gente contratou um motorista de táxi que já tinha levado outros correspondentes internacionais para fazer matéria. Era uma pessoa conhecida, um jornalista vai indicando para o outro. Ele era muito contra o governo Maduro, e aí a gente falou, bom, então vai ser fácil fazer matéria aqui, né? Achar os lugares problemáticos. Não, a gente quer ir onde tem fila para pegar comida. Ele nos levou, as pessoas recebiam senhas e entravam numa fila para pegar comida, mas tinha comida, né? E tinha muita coisa que vinha da Turquia, muita coisa da Rússia. A gente pegava os pacotes de comida, eram desses países todos, da China, muita coisa. Quando a gente desembarcou no aeroporto, inclusive, tinha um avião da Turquia, tinha avião da China, você via uma conexão absoluta, total, e muita comida, inclusive, importada desses países. E aí eu falei para ele, olha, eu quero ir no lugar onde tem miséria. O que eu imaginei? Uma Praça da Sé. Uhum. Nossa, né? Se você chega em qualquer capital brasileira, você fala para um motorista de táxi, eu quero que você me leve num lugar onde está a miséria, é muito fácil encontrar. E lá nós buscamos e não tinha essa miséria. E eu falei para ele, mas não tem, onde é que estão os miseráveis da Venezuela? E aí ele falou, não, tem, vamos procurar. E não tinha. O que você via era uma pobreza muito grande, mas não via a situação de calamidade vergonhosa que a gente vê no Brasil. Bom, enfim. E aí fizemos a matéria das filas, mostramos como era, faltavam coisas no supermercado e etc. E eu lembro que ele falava, não, ok, a gente não achou miserável, mas, por exemplo, a minha filha quebrou a testa, né, que levou um tombo, fomos ao hospital e não tinha esparadrapo, não tinha coisas para fazer a costura, não tinha o material para fazer a costura do rasgo dela na testa e tal. Então, acabava a luz, a gente estava no hotel e acabava a luz. Ou seja, era um período de dificuldade, mas miséria eu não vi, né? E eu me lembro que eu coloquei isso quando eu voltei, e o general Augusto Heleno, então ministro poderoso do Bolsonaro, me esculhambou bastante e tal, mas a gente tem que falar o que é real. Eu não vi essa miséria lá, embora eu tenha buscado, né? Então você tinha um regime que ele apesar de todas as dificuldades, existia a comida, existia o acesso a muitas coisas. Então eu acho que nisso ele foi se sustentando politicamente, né? E popularmente durante muitos anos. Eu me recordo que quando eu voltei para o Brasil, eu tirei fotos da minha rua mesmo, a Avenida de Higienópolis, ali onde eu morava, com pessoas na rua, dormindo, e aí eu passava por lugares, coisas que a gente vê, cenas de São Paulo, e eu mandava foto para esse motorista, e esse motorista falava, nossa, mas no Brasil as pessoas vivem como cachorro no meio da rua. Eu falei, é exatamente assim, as pessoas vivem na rua, tentando de morar, recebendo ali algumas migalhas, apesar de muitos programas sociais que o Brasil tem, mas há essa miséria muito evidente que lá eu não via. Bom, eu não fui para lá mais, eu não sei o que aconteceu de 2019 para cá. Seguramente a situação se deteriorou porque o bloqueio econômico aumentou também. As eleições ocorreram, o próprio governo brasileiro questionou a legitimidade das eleições. Então, a gente está vivendo hoje um momento interno, seguramente, eu não estou lá para ver, mas seguramente muito diferente, né? As eleições de fato questionadas, se o Maduro ganhou ou não. Agora, só para a gente contextualizar, nada justifica que um país estrangeiro com outros interesses chegue lá dentro e sequestre o presidente da República, né? Isso é criminoso, é inadmissível, mas obviamente ele vinha vivendo hoje um momento bem diferente daquele que eu vi. Quando eu fui para a Venezuela em 2019, o governo estava fortalecido, demonstrava uma união cívico-militar, as pessoas não estavam no meio da rua morrendo de fome, não estavam, apesar de uma vida muito pobre e dura, era uma vida que tinha o básico, né? Isso foi a Venezuela que eu vi, que prendia seus adversários, assim como aqui, o Lula estava preso e eles mesmos falavam é uma perseguição judicial, tinham muitos problemas,
inclusive de estabilidade democrática, não era uma democracia, você não enxergava uma democracia plena, mas eu não vi miséria, eu vi a oposição na rua se manifestando o tempo inteiro. Eles colocavam, como é que eles faziam? Eles interrompiam as avenidas, muitas mulheres, eu lembro que eu até filmei entrevista uma delas, fingia que o carro tinha quebrado, interrompia uma grande avenida, vários carros vinham, interrompiam, a vida era difícil, tinha muitos momentos infernais, mas eu acho que tinha uma condição econômica em que ele conseguia, isso, manter apoio popular, eleições que na época eram reconhecidas mundialmente, internacionalmente, pelo Brasil inclusive, e uma situação que parecia, naquele momento, não só parecia, era de estabilidade, tanto que o governo durou mais 6 anos. Né? E como era o Maduro nessa sua entrevista? Você fez muitas perguntas incômodas a ele sobre a escalada militar no país, sobre violações de leis que eram cometidas pelo governo, e como que ele reagia? Ele foi uma pessoa alhana, uma pessoa educada, cordial, ou ele tinha um jeito mais brusco, mais hostil com a sua presença? Ele endureceu em alguns momentos da entrevista, como qualquer pessoa, né? Qualquer um que você entreviste e faça perguntas incômodas tem resposta. Então ele falou, vem cá, você veio na Venezuela, eu só vi coisa ruim na Venezuela, você não viu nada de bom na Venezuela, você só vem aqui me perguntar coisas ruins. Eu me lembro que ele fez isso, eu falei, bom, eu vi coisas boas e coisas ruins, mas eu estou perguntando sobre as coisas ruins. Tinha uma inflação absurda, né? Você ia trocar, enfim, você ia com um saco de dinheiro para comprar um pão. A gente ia no comércio e as pessoas mostravam, né? Um pão, tudo isso aqui de nota. A gente tinha que andar com sacola de notas, porque a inflação era tão absurda e o dinheiro era muito desvalorizado. Bom, então ele, sim. Agora, o Maduro, ao contrário do que aparecia em alguns meios de comunicação, não era um caricato, uma pessoa desarticulada, um imbecil completo. Pelo contrário, ele era uma pessoa, me pareceu, né, e defendeu ali os pontos de vista dele de forma bem articulada e com pleno conhecimento da geopolítica mundial, né, conhecimento grande da história do Brasil, conhecimento grande da história do mundo, da história da Venezuela nem se fala, e ele dava, sim, respostas, tanto que quando eu publiquei essa entrevista, apesar da dureza das perguntas, apesar de reações duras dele, especialmente quando eu falei que o Mujica dizia que... Porque o Mujica era aquela coisa acima do bem e do mal para a esquerda, né? Então o Mujica falar que ali é uma ditadura, a Michelle Bachelet estava na ONU, a ex-presidente do Chile, que também é uma mulher de esquerda, fazendo... ela estava no Alto Comissariado de Direitos Humanos e tinha feito um relatório muito crítico em relação à Venezuela. Então eu perguntei, eu falei, mas a Michelle Bachelet, não é o Bolsonaro falando, né? Bolsonaro na época era o presidente do Brasil, não é o Trump falando. E ele reagiu duramente, mas não é essa pessoa caricata que muitos tentam fazer parecer, né? Ele tinha uma articulação, sim, um conhecimento grande e perguntas com começo, meio e fim e muita lógica dentro da lógica deles, né? Então, e sim, a entrevista terminou de uma forma educada. Eu me lembro que até antes de começar a entrevista, fizeram uma foto minha que apareceu no vídeo da entrevista. Isso foi muito usado pelo Eduardo Bolsonaro, por pessoas que queriam qualquer crítica que se fizesse ao governo do Bolsonaro. Olha aí, ó, ela é amiga do Maduro. E eu me lembro que eu até falei para o Eduardo Bolsonaro, retuitei ele e falei, muito obrigado, agora divulga também a entrevista que eu fiz com o teu pai. Seria mais honesto, né? Porque o jornalista não vê cor ideológica para entrevistar as pessoas. Se a pessoa tem poder, está no cargo, ela tem que ser entrevistada, óbvio, né? Interessa a todo mundo saber o que ela pensa. Então sim, fui bem tratada, fui tratada com respeito, embora, apesar das perguntas duras e das respostas igualmente duras, mas não houve, por exemplo, questionamento prévio sobre o que eu perguntaria para ele, nada, foi uma entrevista feita com plena liberdade. Mônica, obrigado pela gentileza de nos atender em pleno sábado, muito rico o seu relato das entrevistas com Nicolás Maduro na Venezuela, e a gente volta a se falar ao longo da programação da Band News FM. Obrigado, até.
Se você está ligando o rádio agora, se você ainda não viu o noticiário, hoje os Estados Unidos anunciaram a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro e da primeira-dama do país em uma operação militar durante a madrugada aqui no horário de Brasília. A expectativa de um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para 1h da tarde aqui do horário de Brasília. Você vai acompanhar todos os detalhes aqui na Band News FM.